Bom dia, então, dando aqui sequência ao nosso curso, bem-vindas e bem-vindos todos hoje, todos. E a gente está muito feliz de receber a professora, a doutora Maria Lúcia da Silva, que vai falar sobre racismo, direito e psicanálise, os efeitos do racismo na formação do sujeito. A gente está aqui, né, na Escola Paulista da Magistratura, nosso campo de conhecimento é o direito, e aqui a importância, então, da interdisciplinariedade de trazer a doutora Maria Lúcia de uma outra área do conhecimento e a gente poder ter essa visão ampliada do racismo, não só pelo enfoque do direito, mas agora num enfoque diferente, de subjetividade. Então, isso acrescenta, engrandece muito o nosso curso e a nossa visão como profissionais do direito, pessoas que estamos acostumadas com outro tipo de análise ou de, sei lá, de percepção do fenômeno social e até individual, né, da pessoa, jurídica, da pessoa humana. Então, a gente acho que com certeza vai aprender muito aqui com essa possibilidade de uma outra visão. E eu vou passar então a palavra para a doutora Flávia para fazer a apresentação da professora e desde logo agradecendo muito a presença dela aqui hoje com a gente nessa manhã. Bom dia a todos, a todas e a todos. Eu vou apresentar a professora Maria Lúcia da Silva, que é psicóloga e praticante da psicanálise, é ativista negra feminista, defensora dos direitos humanos das mulheres desde a década de 80, é brasileira cofundadora do Instituto AMA Psique e Negritude, hoje atuando no Conselho Consultivo dessa instituição, integrante da Articulação Nacional de Psicólogas e Psicólogos Negras e Negros, pesquisadoras e pesquisadores, atuando na coordenação de projetos, especializada em trabalhos em grupo com recorte de gênero e raça, fellow da Ashoka, co-organizadora dos livros O Racismo e o Negro no Brasil, Questões para a Psicanálise, em conjunto com Noemi Moritz e Cristiane Cury Abud, pela editora Perspectiva, em 2017, e do livro Violência e Sociedade, o racismo como estruturante da sociedade e da subjetividade do povo brasileiro, em conjunto com Márcio Farias, Maria Cristina Ocariz e Augusto Schell Neto, pela editora Escuta, em 2018. Comentava com ela antes do início que a primeira obra eu tenho, já até utilizei em artigos, que é O Racismo e o Negro no Brasil. E só reiterando o que já dissemos em momento anterior, que ao final eu vou construir uma bibliografia com as obras de todos os nossos palestrantes, as nossas palestrantes, e certamente aqui são obras muito importantes, então é uma grande alegria e um grande prazer hoje receber a professora Maria Lúcia aqui conosco. Professora, a palavra é sua, muito obrigada por sua presença. Obrigada, bom dia, é um prazer estar aqui, né? Quero agradecer em nome da doutora Camila de Jesus Gonçalves e da doutora Flávia Martins Carvalho, juízas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo convite para participação nesse curso e parabenizar a iniciativa, tendo em vista a importância do judiciário na luta de enfrentamento ao racismo. Quero aqui evocar a minha ancestralidade que orienta meus caminhos e dedicar minha reflexão aos mais novos, que comprometidos e comprometidas com a busca pela liberdade, seguem lutando por uma sociedade onde a diferença não se constitui motivo de produção de desigualdade. Quero também enfatizar que a minha reflexão está pautada no meu percurso e na minha atuação clínico-político nos últimos 25 anos, a partir da minha filiação no Instituto AMA Psique e Negritude e na Articulação Nacional de Psicólogas Negras e Negros e Pesquisadores, um campo de atuação política para o enfrentamento às disparidades na psicologia. Meu tema é racismo, direito e psicanálise, os efeitos do racismo na formação do sujeito.
Quero iniciar com um depoimento, né? Era como uma onda gigante que tomava conta de mim. Em instantes, eu estava inundada de sentimentos confusos. O nó na garganta impedia as palavras e a lágrima insurgiu sem pedir licença. Encontrei-me nua e envergonhada ali, na frente de todas aquelas pessoas. O sentimento de solidão era profundo naquele momento. Nada e ninguém para me socorrer. E as pessoas ali, todas me olhando, talvez sem saber o que fazer, no entanto fazendo, um profundo silêncio barulhento. Aqueles olhares eram como o tiro que acertou o alvo, era como um soco na boca do estômago, algo ali se despedaçou. Era sempre assim, algo sempre se despedaçava, ninguém para me acolher, ninguém para dizer que não era comigo, ninguém para dizer que não era por minha causa, ninguém para dizer que não era nada em mim. A vergonha e a solidão eram minhas únicas companheiras. Relato de uma experiência de humilhação racial. O relato acima, de forma contundente e angustiante, retrata o caminho e o impacto de um sofrimento produzido pela humilhação racial. Fala de como um corpo, ao ser atacado, se manifesta. Fala da violência do horror, do silêncio compartilhado. Fala também de como cada experiência dessa natureza rompe algo dentro do sujeito, como um vidro estilhaçado. E fala do profundo desamparo vivido pelos integrantes de grupos que vivem sob a égida da subordinação e da inferiorização e, portanto, constantemente humilhados, precisando encontrar uma forma de seguir vivendo e buscando formas para se organizar. Isso é um efeito do racismo. A Declaração sobre Raça e os Preconceitos Raciais, adotada e proclamada pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, na sua 20ª sessão, a 27 de novembro de 1978, vai assinalar em seu artigo 2º que o racismo engloba ideologias racistas, atitudes motivadas por preconceitos raciais, comportamentos discriminatórios, disposições estruturais e práticas institucionalizadas causadoras de desigualdade racial, bem como a noção falaciosa de que as relações discriminatórias entre grupos são moral e cientificamente justificáveis. Manifesta-se através de disposições discriminatórias na legislação e regulamentos, bem como de convicção e atos antissociais, compromete o desenvolvimento das vítimas, perverte quem o pratica, divide internamente as nações, impede a cooperação internacional e dá origem a tensões políticas entre os povos. É contrário aos princípios fundamentais do direito internacional e, consequentemente, perturba seriamente a paz e a segurança internacionais. Parece até que esse artigo de 1978 está falando do que acontece hoje, inclusive ampliando, né, o que a gente vive no Brasil hoje com o Estado. E pensar também que 1978 foi o lançamento e uma mudança de qualidade do movimento negro com o lançamento nas escadarias como é que chama? Das escadarias ali no centro da cidade, do Teatro Municipal, do Movimento Negro Unificado, em plena ditadura, onde nos reuníamos para dizer sobre o impacto do racismo sobre as nossas vidas. Esse parágrafo nos remete à discussão do racismo estrutural, que não me debruçarei nesse diálogo, tendo em vista que esse tema tem sido discutido pelos colegas que me antecederam. Nessa minha apresentação, estarei debruçada a partir da psicologia e psicanálise na dimensão
e nos efeitos subjetivos do racismo. Silva, em 2017, nos informa que Freud, em O Mal-Estar da Civilização, 1929, tem como tema principal o antagonismo irremediável entre as exigências do instinto e as restrições da civilização. Ao investigar as raízes da infelicidade humana, nos alerta sobre a impossibilidade do cumprimento da máxima ama teu próximo como a ti mesmo, principalmente se o próximo for alguém desconhecido, que não ocupa nenhum papel em sua vida emocional, alguém que não faz parte de seus vínculos e que, portanto, não seja digno desse amor. Nessa obra, Freud irá definir seus conceitos psicanalíticos de eu, supereu, pulsões de prazer e de morte, o que nos dá a dimensão da cultura como um elemento fundamental na constituição do sujeito. Freud não opera distinção entre cultura e civilização. Ambas se articulam, se constituindo no índice de diferenciação entre o homem e os outros animais. Nessa obra, Freud vai afirmar que os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no máximo, podem defender-se quando atacadas. Pelo contrário, são criaturas cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma poderosa cota de agressividade. Em resultado disso, o seu próximo é para eles não apenas um ajudante potencial ou um objeto sexual, mas também alguém que os tenta a satisfazer sobre ele a sua agressividade, a explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. É importante a gente notar, né, que essa fala de Freud, ela faz eco com a fala, o artigo que eu apresentei, né, abrindo essa conversação que nós estamos fazendo. Sabemos que o papel da cultura é um elemento fundamental na constituição do sujeito. Nesse sentido, para falar dos efeitos do racismo na formação do sujeito, é necessário levar em conta a história, não só do sujeito, mas de seu grupo de pertença, compreender que o desenvolvimento do sujeito se dá a partir de relações estabelecidas dentro de diferentes contextos e dimensões, como o geopolítico, a qualidade das relações humanas estabelecida na sociedade e no interior da família e desta com a sociedade, nas condições de inserção socioeconômicas da família em sua origem e sentimento de pertencimento étnico-racial, em suas bases sócio-histórica, cultural, me perdi aqui, no desenvolvimento, em sua origem e sentimento de pertencimento étnico-social, em suas bases sócio-histórica cultural, que demarcam a trajetória pessoal e coletiva, entre outros. As condições sócio-históricas são o pano de fundo sobre a qual a história pessoal e coletiva de um indivíduo ou grupo étnico, esses aspectos são a estrutura, a base sobre a qual será o indivíduo acolhido ou não em seu processo de desenvolvimento, e onde se desenvolve não só a percepção que o sujeito tem de si, mas também como é visto e tratado pela sociedade. Em lugares sociais diferenciados, negros e brancos são marcados diferentemente pela experiência do racismo. Enquanto os brancos ocuparam e ainda ocupam o lugar de poder / dominação, negros e negras estiveram e continuam a ocupar um lugar de subordinação, desvalorização.
É bom lembrar que o processo de escravização marca a experiência do racismo vivido pelo povo negro na diáspora, um fenômeno ideológico complexo, cujas raízes estão ligadas às necessidades e aos interesses de um grupo social conferir-se uma imagem e representar-se. Revitaliza-se e mantém sua dinâmica com a evolução da sociedade e das conjunturas históricas, atualizando-se constantemente, cuja vigilância constante não é suficiente para garantir e manter conquista ou para mudar as estruturas. É sabido que a cor é um dado visível e faz parte das características da pessoa. É um definidor da identidade e individualidade e que na espécie humana a variação da cor da pele, do cabelo e dos olhos estão relacionadas à quantidade de melanina existente no organismo em função da necessidade de proteção orgânica diante das diferentes características climáticas presentes nas diferentes regiões do planeta. Mas esse dado foi utilizado como elemento para subjugação de negras e negros africanos. Pensando do ponto de vista da história, 132 anos de pós-abolição no Brasil representam um pequeno lapso de tempo na história. Podemos afirmar o efeito nefasto que essa história ainda exerce nas mentes e nos corações dos brasileiros, quando o tráfico e a escravização transformam pessoas humanas em objetos. Homens, mulheres e crianças foram rotulados de mercadorias de baixo preço. Não é necessário dizer que, desta forma, foi negada a identidade humana ao escravizado e que nos porões dos navios não eram nem pessoas, nem passageiros, e sim peças, que, no sentido mais pejorativo, o menino escravo não era criança, mas simplesmente um moleque, e que mulheres africanas não tinham filhos, mas crias. O percurso histórico de escravização de negras e negros africanos na diáspora foram baseados na violência. Por outro lado, a racialização, iniciada no século XIX, com a escola francesa, representada por Gobineau, se utilizou da aparência física para estabelecer subdivisões, isto é, hierarquia entre a espécie humana, fazendo associação entre as características físicas e psicológicas, morais e intelectuais, e estabelecendo um modelo de humanidade, o homem branco europeu. Nasce com isso a ideia de grupos inferiores e grupos superiores, teoria utilizada largamente no Brasil para justificar a escravidão e os maus tratos que viviam, que ainda vive a população. Tanto é que no Brasil o que conta é a aparência e não a origem. Esse processo pseudocientífico possibilitou o estabelecimento de um imaginário social com representações positivas sobre os brancos e negativas sobre a população negra, constituindo a base para o estabelecimento de estereótipos que perduram até hoje. Esses elementos, que podemos considerar estratégias de desvalorização e desumanização de negras e negros, também irão compor a construção das subjetividades e impactar a forma de se ver e ser visto socialmente. A subjetividade engloba todas as peculiaridades imanentes à condução de ser sujeito, envolvendo as capacidades sensoriais, afetivas, imaginativas e racionais de uma determinada pessoa. Mais que um corpo com funções biológicas e psicológicas, com capacidade de transformar o seu meio pelo trabalho e pela linguagem, o ser humano é uma unidade de necessidades, desejos e sentimentos, angústias, temores, imaginários, racionalidades
e paixões. Subjetividade refere-se às experiências particulares de um sujeito particular que implicam não somente a sua relação passiva com o mundo e com o outro, mas também o seu engajamento ativo nessas direções. Nós nos constituímos como sujeito através do olhar do outro. O que isso significa? Significa que nosso desenvolvimento está ligado diretamente à forma como somos tratados e tratadas e a partir das relações que vamos estabelecendo ao longo da vida. O olhar e o desejo são dois aspectos importantes que irão definir a qualidade da forma como iremos nos desenvolver e se movimentar no mundo. A qualidade do olhar e do desejo, portanto, irão determinar o grau de autoestima do sujeito. Sou amada, nutrem afeto por mim, sou olhada, como, quando, sou respeitada, o que sinto quando sou olhada, que mensagens são transmitidas através dos olhares que vivencio no cotidiano. Uma forma perversa e violenta de dizer para o outro sobre seu valor e existência é a forma e o significado implícito quando se dirige o olhar para alguém. O olhar pode ter vários significados: desprezo, admiração, desvalorização, destituição do seu lugar, não existência, entre outros. Sendo o olhar uma das portas para olharmos e incorporarmos o mundo, ele poderá produzir toda sorte de conforto e ou desconforto e sentimentos diversos, como medo, tristeza, solidão, raiva, e assim como instituir ou intensificar sentimentos de inadequação e de não pertencimento. O conceito que temos sobre nós é constituído através da forma como somos tratados e tratadas, da linguagem verbal e corporal que nos é dirigida, através do respeito ou não às nossas atitudes, manifestações, entre outros, e também o respeito às nossas histórias pessoais e coletivas. Sendo o corpo a morada de nossas vivências e experiências, é nele que experimentamos tanto a dor física como psíquica. Portanto, as experiências que vivemos ao longo do nosso percurso deixam marcas impressas em nosso corpo, cuja memória convoca os sentimentos e nos informa que não existe pensamento e imagem sem que todos os outros sentidos estejam presentes. Portanto, o racismo, ele vai atravessar todos os nossos sentidos. Veja, isso é uma coisa importante. Quando um homem ou uma mulher negra chega em algum lugar, seu corpo vem carregado de signos e símbolos. Portanto, o que chega é a história e o significado da história de seu grupo. Quando alguém é discriminado, esse ato tem como mira todo o grupo de negros e negras. Nenhum branco carrega em seu corpo a história de seu grupo. Isso só acontece com grupos que historicamente foram inferiorizados. É nisso que se constitui a universalização do branco. Ele representa somente a si. Assim como o racismo estrutura a sociedade e as formas de relação, ele irá estruturar as formas de pensamento, as percepções, os afetos e a forma de escutar, olhar e pensar o mundo. Os nossos sentimentos são diretamente afetados, podendo desenvolver determinadas sensibilidades em função do maior ou menor efeito e exposições a essas ocorrências. É preciso levar em conta que o racismo é uma experiência de longa duração, ocorre desde a concepção, passando pelo nascimento até a morte,
é uma violência que ocorre no corpo e que afeta a identidade pessoal e coletiva. Portanto, ele trará impacto durante toda a existência de uma pessoa negra, positiva ou negativamente. A aprendizagem do que é ser negro, portanto, ocorre em tenridade. Na infância, as crianças negras irão aprender muito cedo que elas não têm valor através de vários indicadores. As primeiras experiências desse ser ocorrerão no espaço da casa, através da forma como é recebida e do tratamento que lhe será conferido. Não podemos esquecer que seus pais já são atravessados pelo racismo, vivendo todo o processo de discriminação que essa criança virá a conhecer. Os pais e ou responsáveis são os modelos para essa criança. E muitas vezes as primeiras experiências de discriminação serão vivenciadas dentro de casa, sem falar dos irmãos, dos primos, dos agregados e das rivalidades que inevitavelmente irão se estabelecer. Mais importante do que essa rivalidade é como elas serão resolvidas. É preciso levar em conta que essa família tem sua história baseada na experiência do racismo e das condições materiais de existência. Portanto, essa criança, desde sua concepção, já vem marcada umbilicalmente pela experiência do racismo de seus pais. Com isso, estou chamando a atenção que, para pensarmos no racismo e seus efeitos, temos que pensar em toda a teia e cadeia que essa família está inserida. O nascimento de um filho também reativará nos pais suas experiências pregressas, assim como acionará o desejo de que esses filhos não passem pelas mesmas experiências. Portanto, o nascimento de uma criança negra também é um gerador de sentimentos e angústias diversas nos seus pais, dado a impossibilidade que eles terão para evitarem que seus filhos sofram como eles. Mesmo antes de ir para a educação formal, essa criança já terá experimentado os efeitos do racismo, que nem sempre é explícito, concreto. De todas formas, teremos que ter em mente que há uma recusa da nação brasileira de considerar os efeitos da história da escravização e também de reconhecer sua violência processual. E todas as instituições da sociedade, ao fazerem parte de uma estrutura racista, desenvolverá mecanismo de negação e exclusão parcial ou total, sendo a escola, num primeiro momento, a grande reprodutora do racismo, formadora de um sujeito sem história e que fará a manutenção de processo de exclusão que essa criança irá enfrentar. Há uma negação do racismo, portanto, essa família e essa criança já nasce num ambiente onde nem todas as experiências vividas terão ratificação na realidade mais ampla, sem falar que os fatos serão apresentados de forma ora depreciativos ou distorcidos, e que ela precisará aprender a decodificar elementos que farão parte de seu cotidiano. A experiência da história de seu grupo de pertença poderá produzir dificuldades nos processos de identificação com seus pares e no próprio reconhecimento da sua identidade. E, nesse sentido, sua entrada na educação formal, independente se é maternal, no momento maternal ou superior, irá se deparar com barreiras, negações, desvalorizações e etc. A forma como será vista e tratada, com base nas representações sociais negativas, a colocará sempre em desvantagens e em possíveis lugares de desvalorização. A suspeição que pesará sobre ela sempre que alguma coisa grave acontecer a seu redor e passará pela experiência, principalmente se for menino, jovem ou homem,
de ser enquadrada sistematicamente por agentes da segurança pública e pelo sistema de justiça que demonstrarão a eficiência da filtragem racial que integra os procedimentos e condutas institucionais, do mesmo modo que será reforçada a sua vulnerabilidade e a sujeição à violência cometida em todas as dimensões, social, política, simbólica e física, e que correrá o perigo de ser assassinado pelas instituições da segurança pública e do sistema de justiça pelo simples fato de ser um negro ou uma negra. Viverá processos de exclusão, não convidado para o aniversário do amiguinho, por exemplo, ou no sumiço da caneta, a lição que não foi bem feita como a professora queria, situação que poderão produzir a instalação de estados de ansiedade sem que tenha um motivo ou um nome para dar a esse estado. Como representante de um grupo, sempre estará na mira dos ataques, mesmo que não saiba por quê. Na escola, raramente ocupará um papel de destaque em datas comemorativas, como a noiva da festa junina, papel principal nas peças de teatro ou nas atividades e brincadeiras, lugares esses sempre reservados às crianças brancas. A falta de incentivo dos professores, que movidos pelos estereótipos de que negros e negras não são inteligentes, ficará à mercê sem saber por que isso ocorre, viverá uma vida escolar, muitas vezes, sem incentivo. Junto a isso, as omissões dos professores, que calcado também nos estereótipos, não o apoiarão ou incentivarão suficientemente nas atividades pedagógicas, não lhes dando atenção e nem as protegendo das violências que vivenciarão através de apelidos pejorativos, xingamentos relacionados à sua imagem, como cabelo de bombril, macaca, entre outros. E viverá um isolamento devido à possibilidade de crianças brancas se recusarem a fazer par com elas, situações que muitos professores ou não estarão atentos ou não levarão a sério. No bastante curto de sua existência, ela já terá se deparado com uma carga imensa de experiência que ela não saberá decodificar, mas que é possível que promoverão impacto na sua forma de estar no mundo. Os primeiros anos de vida são os momentos de estruturação e maturação física e emocional da criança. Ela ainda não tem maturidade e conhecimento para compreender as muitas ocorrências que irá viver. Essas passagens poderão produzir vários desconfortos ou mesmo sintomas psicológicos, como vivências ou processos de ansiedades, medos, retraimento, sobreavisos que poderão repercutir no seu sono ou intranquilidade, na forma de se alimentar com o aumento da quantidade de comida, na falta de desejo para ir à escola, no desejo de ter cabelo liso ou mesmo apresentando um estado de irritabilidade constante. As crianças constroem uma imagem de si a partir da forma como são tratadas. Nesse sentido, a partir dessas experiências, poderá imaginar que não é boa o suficiente para merecer o cuidado da pessoa, ou que alguma coisa errada nela poderá estar acontecendo por estar vivendo essas situações, podendo começar a se retrair como estratégia de defesa para não ser atacada. Maria nos conta que, em casa, eu sou negrinha, pretinha linda, cheirosa. Na escola, eu sou a negrinha feia, a pretinha suja. Ela conta como era confuso viver essa situação. Ela não conseguia entender por que era tratada dessa forma. A minha mãe falava, é assim mesmo, os brancos não gostam da gente, você tem que se acostumar. Os pais nem sempre estão preparados para informar e apoiar a criança em relação aos conflitos raciais que elas irão vivenciar ou vivenciam no período escolar.
Dizer à criança que ela tem que se acostumar com situações de violência traz consequências extremamente prejudiciais, pois ainda não tem maturidade suficiente para compreender o que está vivendo e poderão se colocar numa condição de confinamento e isolamento, ao mesmo tempo que isso produzirá um sentimento de abandono, enfraquecendo e rebaixando a estima que ela nutre por si mesma. É muito provável que imagine a existência nela de algo muito ruim para estar vivendo essa situação. Essas experiências são geradoras de sofrimento, estados de confusão interna e provavelmente produzirá um desejo de não mais voltar para a escola, situação muito recorrente com as crianças negras. Outros processos que sujeitos negros irão experimentar à medida que vão se desenvolvendo e ampliando o seu círculo de amizade, frequentando novos espaços, poderá vivenciar a experiência da invisibilidade ou da extrema visibilidade, assim como será cada vez mais indagada ou indagado e checado sobre sua capacidade, inteligência, seja de forma sutil ou aberta. A constante presença solitária nos espaços tradicionalmente frequentados por brancos, onde fica destacado ou solitário e invisível, sempre acompanhado pelos olhares e surpresas ou pela negação da presença, o descrédito em relação à sua capacidade sistematicamente checada. Mas você é mesmo um advogado? Mas você é um psicólogo? Ter que provar constantemente quem é e o que você não é, ou de corresponder às expectativas sobre você, estar pronto para servir, saber dançar, fazer todo mundo rir, entre outros, são momentos muito desgastantes, que geram ansiedade e raiva, e muitas vezes fazendo com que abra mão de coisas importantes para si, para não precisar reviver constrangimentos, desvalorizações ou discriminação. Podemos considerar que a maior vitória do racismo está em sua dimensão psicológica, na medida que sua lógica é sempre de colocar o outro em situações de constrangimento e rebaixamento, reduzir, invisibilizar, criminalizar, subalternizar, inferiorizar pessoas, grupos e povos, reduzindo-os a uma condição subhumana. O racismo, o preconceito, a intolerância estruturam a forma como as relações se estabelecem na sociedade brasileira. Materializam-se no convívio social, assim como no acesso, permanência e mobilidade nas instituições que acompanham, e irão provocar nas pessoas negras registros afetivos adversos e ambíguos. A ambiguidade, que é a presença simultânea na relação com o mesmo objeto de tendências, de atitudes, de sentimentos opostos, fundamentalmente o amor e o ódio, é um componente produzido pelo racismo. O racismo é um elemento que, ao estruturar a subjetividade, atravessará todos os nossos sentidos. Não é por acaso que alguns sujeitos negros se queixam de que analistas interpretam seus relatos, queixas ou angústias como delírios paranoicos ou persecutórios ou complexo de inferioridade. Essas devolutivas assinalam que a escuta de muitos analistas, recortadas pela branquitude, não consegue articular o pertencimento racial do sujeito à queixa que está trazendo. Nesses momentos de desencontros, podemos considerar que o sujeito revive, no setting analítico, no lugar que ele foi buscar ajuda, as experiências de violência que vive em seu cotidiano. Muitos analistas não têm escuta para o sentido do racismo e nem para apreender as nuances nos relatos de seus analisandos, demonstrando sua alienação à história do país ou
se recusando a essa história em que vive, assim como uma formação deficitária. Sofrer discriminação não é uma coisa que acontece com você e você esquece e pronto. Os efeitos produzidos por uma constante discriminação pode ser, muitas vezes, manter os indivíduos acuados, afetar a sua autoconfiança e autoestima, pode favorecer a emergência da agressividade como um mecanismo de defesa, uma vez que a todo tempo tem que provar algo sobre si. Essa situação produz um dispêndio de energia, um maior dispêndio de energia, à medida que é convocado a estar em constante prontidão, interferindo não só em sua saúde mental, mas também na saúde física, com alteração de sua pressão arterial, podendo produzir uma diabetes, doenças autoimunes, etc. Muitas vezes, o racismo cria também uma condição paranoica para o discriminado, pois, na maioria das vezes, as discriminações não são diretas, são sutis e constantes, e coloca o sujeito em xeque consigo mesmo, se perguntando: mas eu vivi isso? Será mesmo ou é da minha cabeça? Porém, não se trata de paranoia, pois poucos são os lugares em que há relações isentas de preconceitos. Situações de discriminação geram muitos transtornos emocionais e nem sempre a pessoa que está vivendo tem recursos emocionais ou materiais para responder a essas humilhações sem sair abalada das situações. Os prejuízos emocionais provocados pelo racismo passam pelo retraimento, desconfiança, dificuldade de se relacionar com a autoridade, de se sentir intimidada, se sentem intimidadas, que muitas pessoas nomeiam como timidez, né? Elas também têm identificação pessoas em situação de subordinação, provavelmente fruto de situações que evocam experiências de exclusão, provocando dificuldades nas diferentes formas de relacionamento. Questões que inquietam quando refletimos sobre a violência psíquica que o sujeito negro brasileiro vive é a incorporação de valores ideais do branco com a consequente incorporação pelos negros de atributos negativos a seu respeito, ligados a uma condição de inferioridade e a destruição de sua identidade e pertencimento racial. Outro aspecto, desdobramento do primeiro, é uma quase impossibilidade de identificação com seus pares, que na maioria das vezes o leva à negação de seu pertencimento e o coloca numa condição de solidão e isolamento, diria num quase suicídio em vida. E como efeito desse processo, a ferida narcísica que incidirá negativamente sobre sua autoestima. Esses fatores assinalados acima nos levam a pensar que o rebaixamento da autoestima se constitui num sintoma, na medida em que está relacionado à imagem que os sujeitos têm de si, informada pelas marcas fixadas em seu inconsciente no processo de constituição do eu. Fala também de sofrimento e, às vezes, de ambiguidade entre a imagem projetada socialmente e a imagem sentida ou vivida emocionalmente. Com relação ao tema da transmissão, talvez não seja possível discuti-lo sem compreender o conceito de identificação, que é um processo psicológico pela qual um sujeito assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, segundo o modelo desse outro. Também a identificação, no sentido de identificar-se
abrange na linguagem corrente toda uma série de conceitos psicológicos, tais como imitação, empatia, simpatia, contágio mental, projeção e etc. Sabemos que o conceito de identificação ocupa um lugar central na teoria psicanalítica e que é a operação pela qual o sujeito humano se constitui, e que a identificação esforça-se por moldar o próprio ego de uma pessoa segundo o aspecto que foi tomado como modelo, constituindo-se na forma mais primitiva e original do laço emocional. Os pais ou responsáveis são as primeiras figuras de identificação do bebê. O encontro de um corpo adulto com o corpo do bebê imprime sensações, marcas, significados e demarca o nascimento da sexualidade, abrindo espaço para o surgimento do desejo, cuja possibilidade de realização ou não estão constituídas no campo da cultura. A gestação e o nascimento do bebê é um momento em potencial para os pais viverem diferentes processos, como a apropriação do desejo de ter ou não esse filho, o sonho idealizado desse bebê que virá ao mundo, o momento de reatualização de suas histórias de vida e entrar em contato, se foram ou não desejado, olhar sua trajetória e decidir o que dela não quer para esse bebê. Momento de memórias, de revisão, acompanhado das lembranças e dos sentidos de estar no mundo. Para os pais, esse é um momento de reminiscências, que possivelmente o conceito do a posteriori, que são as possibilidades de remodelamento de experiências, impressões, traços mnésicos em função de novas experiências, do acesso a outro grau de desenvolvimento, poderá se fazer presente. Há acontecimentos da infância que se inscrevem difusamente, marcas psíquicas que ficam informes, indefinidas, à espera de um momento e que só depois adquirem sentido. Temos então a ideia de um passado que não é fixo, mas que se ressignifica no presente. Nesse outro tempo, que não respeita a cronologia, nesse tempo do só depois, há movimento que transcreve e que articula novos nexos, rearticula as inscrições do vivido, construindo sonhos no dormir, fantasias e pensamentos na vigília. Há movimento das dimensões pulsionais e desejantes, que misturando os tempos produz novos sentidos. O tempo não passa no sentido do tempo sequencial, sem uma direção irreversível, mas na mistura dos tempos, as marcas minêmicas nas mãos do processo primário condensam-se, deslocam-se e criam novos sentidos. Para mães e pais negros, penso que esse é um momento importante e delicado, momento de rever e reviver humilhações, momento de decisão do que quer para esse novo ser que está vindo ao mundo e, eventualmente, momento de se dar conta de sua potência ou impotência diante do contexto social e a certeza de que seu desejo não é suficiente para impedir que seu filho ou filha de viver experiências semelhantes à sua. Poderá também assumir uma posição onipotente na ilusão de que poderá fazer frente a essa situação, de impedir que seu bebê viva situações traumáticas e frustrantes, velha conhecida sua. Isso poderá favorecer construção de mecanismo de negação e ou de impossibilidade de escuta de situações trazidas por eles, né, as crianças, os bebês. Mas poderá também ser um momento de profunda alienação e negação de sua história, sem possibilidades e recursos psíquicos para elaborar seus conflitos e dores.
Mas há também, no psiquismo, uma outra relação entre passado e presente, na qual o aprecupe, que é um fenômeno em que o golpe que a pessoa viveu de algum acontecimento do presente provoca novas ressignificações de eventos do passado, parece não operar mais. A imobilidade impera, assim como o eterno retorno do mesmo, como mera insistência pulsional, fazendo do passado um destino. Neurose de destino, dirá Freud. No funcionamento da compulsão de repetição, o pulsional mais puro, sem possibilidade de representação, se encarna no atual, se apossa dele como sombra vampiresca, e no fora da linguagem, perde-se qualquer possibilidade de fazer o luto, de transformar a perda em ausência. Nessa presença da pulsão pura, a expressão "o tempo não passa" ganha toda a sua força. Sabemos que o psiquismo é constituído de conteúdos inconscientes, recalcados e ou reprimidos, que poderão vir à tona através do olhar, do toque e das emoções presentes nas relações que irão se estabelecer, particularmente na relação mãe-bebê. Que as pulsões que não tiveram possibilidade de ganhar representação no psiquismo desses pais, ou que precisaram ser recalcadas pela sua intensidade na vivência do racismo, poderão ganhar expressão e, de forma inconsciente, serem transmitidas através do desejo manifesto, do olhar ou do toque dirigido ao bebê, assim como pelas diferentes expressões que irão se estabelecer na relação com essa criança. Pensando no papel da cultura, na formação de sintomas, entre aspas, relacionados ao tema em pauta, não podemos esquecer que os aspectos acima levantados serão reforçados cotidianamente nas relações que esse sujeito irá estabelecer ao longo da sua trajetória. A criança vem ocupar um lugar especial numa estrutura familiar, na qual se lhe atribui um certo valor, uma certa identidade. Na verdade, o narcisismo da criança não é mais do que o resultado do narcisismo parental. Nesse sentido, a subjetividade da criança negra será demarcada por injunções fruto do racismo vivido por seus pais e seus ascendentes. As pressões raciais já se iniciaram e estão inscritas umbilicalmente naquilo que essa criança traz para sua existência material e emocional. Cada criança negra que nasce já vem escrita com significados que o racismo produziu. Como diz Ocares, existem experiências que produzem excessos de excitação que o aparelho psíquico de crianças, a subjetividade ainda em formação, não consegue metabolizar de uma maneira que possibilite aliviar o estado de angústia e evitar a constituição de sintomas perturbadores em sua vida, sintomas patológicos, sintomas neuróticos já estruturados. Tem a ver com, às vezes, com dificuldades de aprendizagem, temores exagerados, dores físicas, ruminações obsessivas, crises de agressividade ou impulsividade, entre outras. De toda forma, é difícil e perverso atribuir a responsabilidade aos pais pelo processo de transmissão de valores alheio à sua cultura, na direção de incorporação por esse bebê de uma imagem depreciada de si. É como crucificar esses pais duas vezes. Primeiro, pela experiência vivida, e segundo, atribuindo-lhes a responsabilidade dessa transmissão. Uma situação que temos observado e constatado é que famílias negras
não toca no assunto do racismo, das experiências vividas no cotidiano familiar com as crianças. Há uma dificuldade, por vezes, como se fosse um segredo, que será descoberto pela criança com seu contato com o social, nas brincadeiras com outras crianças, na escola, etc. M, de 28 anos, oriunda do interior de São Paulo, única família negra morando num bairro de classe média, relatando seu período escolar por volta de 3 anos, refere que, no EMEI, meus amigos próximos eram filhos das outras merendeiras e serventes, nunca das professoras. Eu lembro que, às vezes, algumas crianças xingavam a gente por sermos negros. Lembro que, uma vez, no pré, a professora me colocou para ser par de cá, na festa junina. E minha mãe ficou brava, pois ele era loiro, ela dizia, não combina. Ela gastou uma grana com meu vestido para eu não ficar devendo nada, não parecer menos que ele. Eu percebia que muitas vezes a minha mãe conseguia coisas para mim com as professoras por ser funcionária da escola, como me colocar no grupo que ia dançar no Caçaldão ou levar um lanche diferente. Existiam diferenças entre minha mãe e suas colegas de trabalho, pois as coisas que tinha no lanche das professoras era diferente do das merendeiras, e elas só iam lanchar depois que as professoras lanchavam. Eu via as diferenças que existiam naquele lugar, as roupas, os carros, as funções. Várias questões podem ser observadas no trecho acima. A percepção de M das diferenças ligadas à sua cor e à condição social. Portanto, a existência de tratamentos diferenciados em função dos pertencimentos, preconceito social e racial, seja na formação de grupos de crianças por classe social, merendeiras e serventes versus professoras, como a existência de xingamentos ligados à cor da pele, situações que acabam colocando as crianças negras em situação de isolamento, de não convívio com as crianças de um modo geral, e percepções de possíveis privilégios que ela tinha em função do lugar funcional que a mãe ocupava. Por outro lado, uma mãe que ocupa, uma mãe cuja atitude denuncia um medo ligado à possibilidade de que a diferença loiro-negra estava mediada por algo da ordem da falta. A filha não podia ficar devendo nada, não poderia parecer menos. Talvez em função disso, buscasse beneficiar a filha com favores, entre aspas, conseguidos através de sua relação com as professoras da EMEI. Segundo M, a questão da imagem sempre foi o ponto alto para minha mãe. Quando se referia à relação da mãe no trato dos filhos ligado à imagem, tratando-se de um cuidado excessivo. Com certeza, essas preocupações excessivas estavam ligadas à vivência dessa mãe, que se atualizavam nas vivências de seus filhos. É também citado por M a dificuldade de acolhimento às suas queixas por ocasião dos xingamentos que recebia na escola. Como medida, segundo M, as orientações sempre eram na direção de que você tem que aguentar, não liga para eles, eles são assim mesmo, estude, seja a melhor, acompanhada de uma impossibilidade dessa mãe de acolher a dor. Não podemos deixar de pensar na solidão dessa menina, na falta de resposta para compreender a situação que estava vivendo e provavelmente na ideia de que alguma coisa está posta nela, em seu corpo, que a fazia não suficientemente boa para ser amada. Uma das hipóteses da dificuldade de M, ligados não só à sua aparição em espaços públicos, como em sua relação insatisfatória com sua imagem e seu corpo, pode estar ligada, entre outras coisas, a essa, entre aspas, falta de jeito / dificuldade dessa mãe lidar com o racismo, aliada às vivências que marcaram seu processo
no período de formação escolar, contribuindo para a formação de seus sintomas, entre aspas. Sintomas têm um sentido e se relacionam com as experiências do paciente. Apoiada no corpo biológico, ele vai afirmar a existência de um corpo simbólico, um corpo que tem uma história, portanto marcado pela cultura. Sendo assim, o sintoma incide sobre um corpo passível de ser significado, diz Freud em 1920-22. Ela conta como, entre aspas, odiava a escola, pois não tinha amigos e a professora olhava para mim com dó, pois eu era a anta da sala, fui uma das últimas a aprender a ler e a escrever. Relata seu processo de solidão e o quanto sentia que sua mãe era distante dela no período da escola, no ensino fundamental, e como foi sofrido ir sozinha para a escola no primeiro dia de aula e nos subsequentes, e sua atitude para lidar com sua raiva. Eu sempre levava de lanche uma maçã ou pão doce. Não tinha lancheira como as outras crianças e nem estojos caros. Todas as crianças eram brancas e tinha um menino que era o diabo da sala. Ele vivia me xingando. Eu odiava ele, minhas colegas e professoras. Eu roubava os estojos e as coisas das outras meninas e jogava no lixo. Eu pensava, se eu não tenho, por que elas têm que ter? Parei com medo de ser pega. Eu nunca era convidada para as festas de aniversário. Lembro que as meninas comentavam no dia seguinte e eu ficava no ar. Suas vivências de humilhação iniciaram-se na EMEI e a acompanharam em todas as fases de seu desenvolvimento escolar. Essas vivências estavam ligadas não só à sua condição social, como racial. Nesse trecho, já podemos perceber a existência de uma imagem depreciada sobre si. Eu era uma anta. Assim como o trecho abaixo, vamos perceber que a estratégia utilizada para se defender dos ataques sofridos foi a agressividade. Relata ela. Enquanto na infância fui muito sozinha, na adolescência eu tinha um grupo, conversava com algumas pessoas, mas a solidão e o sentimento de não pertencimento continuava devido ao meu comportamento sempre agressivo. As pessoas tinham medo de mim e as que não tinham me xingavam. No caso, as meninas tinham medo e os meninos me xingavam. A terceira série foi a mais difícil e eu sempre ficava de castigo. O diretor vivia chamando minha mãe na escola por conta de brigas e discussões com outras meninas. Nessa época, eu odiava muita gente. Lembro que fiz uma lista das pessoas que eu queria que morressem. Eram todos os meninos que me xingavam e me humilhavam. As meninas me olhavam com nojo, desprezo, mas nelas eu conseguia bater. Esse comportamento agressivo, desencadeado na infância, como estratégia de proteção para fazer frente às humilhações vivenciadas em função de sua cor e condição social, foram moldando sua forma de se colocar na vida e foi o que a levou para a análise. Essa atitude, longe de ajudá-la na idade adulta, na conquista de seus sonhos e desejos, a colocava em situações de constante conflito, pois a vida não era mais a sala de aula e seus adversários não eram mais as crianças. Não havia mais estojos para serem jogados fora. Sua criança queria entender para poder descansar. A anorexia narcisista define-se, assim como o complexo ideativo afetivo, que faz parte de maneira inconsciente da representação global do sujeito ou de um aspecto dele complexo, constituído por todas as variantes fenomênicas pelas quais alguém é elogiado, valorizado pelo outro. Cada vez que se ative no psiquismo a representação do sujeito
simultaneamente faloam as marcas minêmicas do encontro com a aprovação ou desaprovação do outro. Catexia é o processo pela qual a energia libidinal disponível na psique é vinculada à representação mental de uma pessoa, de uma ideia, ou coisa, ou experiência, ou investida nesses mesmos conceitos. Em outras palavras, a raiva que se sente contra uma pessoa é uma catexia, ou fixação de energia na representação mental dessa pessoa. A título de conclusão, para a gente já ir finalizando essa exposição, segundo Freud, em 1910, só os fatos da infância explicam a sensibilidade aos traumatismos futuros e só com o descobrimento desses restos de lembranças, quase regularmente olvidados ou esquecidos, e com a volta deles à consciência, é de que adquirimos o poder de afastar os sintomas. Seguindo essa mesma direção, o que caracteriza a psicanálise, segundo Horstein, é converter a história em passado, já que essa não é passado até que se elabore, isto é, recordar para poder esquecer. A recordação é o começo do esquecimento, na medida em que desatualiza o passado, temporalizando-o. A repetição, pelo contrário, é efeito da atemporalidade do inconsciente. É o passado que se dá como presente, porque é esquecido como passado. Nesse sentido, em relação à questão racial no Brasil e os efeitos psíquicos negativos para a população negra, pede uma decisão coletiva de recordar essa história para poder elaborar, compreendendo que na elaboração possam se estabelecer corresponsabilidades na busca de caminhos de superação. Isso é o que o movimento político de negros e negras constrói e faz cotidianamente. De toda forma, cabe a indagação de como vencer as resistências psíquicas na direção da elaboração, com parte da sociedade se negando a isso. Como elaborar sozinho uma história que é coletiva e que se materializa cotidianamente? É bem verdade que quando vamos para o divã, levamos nossa história junto, mas também é uma verdade que, às vezes, precisamos abrir mão da família para poder sobreviver. Como resolver esse paradoxo? Eu findo minha exposição por aqui, mas cabe também dizer, né, que eu não mencionei ao longo dessa exposição, que algumas coisas têm mudado a partir de toda a atuação que, historicamente, homens e mulheres, negros e negras, vêm atuando no sentido de mudar a sociedade brasileira, no sentido de fazer frente a todos os processos de violência, de inferiorização, de ataque que a população negra vive no seu cotidiano. Então, é óbvio que hoje as mães estão mais atualizadas e mais preparadas para poder fazer frente às violências vividas por seus filhos nas escolas, as violências que elas próprias vivem no seu cotidiano. Mas é importante a gente se dar conta que esses mecanismos estão enraizados na sociedade brasileira e que eles se repetem cotidianamente. Como diria um amigo meu, eles se repetem cotidianamente, porque, segundo ele, cotidianamente é uma vez por ano, e esses elementos acontecem todos os dias. Então, é a gente também poder se dar conta que a gente avança cada dia mais, mas que a sociedade racista que nós vivemos também avança
na construção de novos mecanismos de discriminação para as populações, não só negras, mas indígenas, para os outros grupos, né, que são inferiorizados. Então, a luta é cotidiana, né? Quanto mais a gente avança, também mais o racismo estrutural avança no sentido de impedir a permanência, né, a entrada, a permanência e a manutenção de negros e negras, de indígenas, né, de lésbicas, de homossexuais e transexuais a ocupar espaços de poder, espaços legitimamente necessários que sejam ocupados. Agradeço e fim da minha exposição por hora. Muito obrigada, professora. Foi fantástico. Eu fiz 3 páginas de anotação para a senhora ter uma ideia. E conversava aqui, enquanto a senhora falava, uma amiga que é juíza também aqui em São Paulo e que trabalha com a infância, me chamou no WhatsApp para falar que estava assistindo ao vivo e da importância da sua fala para nós que atuamos também na infância, seja a infância protetiva, seja a infância infracional, para compreender esses mecanismos de construção da subjetividade, né, que a senhora trouxe tão claramente para a gente. Ela salientava muitos pontos do que a senhora falava. Não sei se a doutora Camila quer comentar alguma coisa, porque eu tenho aqui uma lista de comentários a fazer. Está me dizendo que nós vamos passar mais 1h30 discutindo. Quase isso. Não, mais uma meia horinha eu garanto que sim. Só 2 comentários, porque a doutora Flávia vai aqui dar sequência aos debates, tudo, mas só que no começo da fala da senhora, a senhora fez referência àquele episódio na escadaria do Teatro Municipal, que é referido pelo Emicida no documentário Amarelo. Ele recupera aquele momento, né? Então, poxa, é muito significativo mesmo para o movimento. Então, assim, só para trazer isso. E uma outra coisa da minha fala que ficou, da fala da senhora que ficou para mim, que eu queria comentar, sobre a dificuldade das próprias famílias falarem com suas crianças, porque a gente, em grupos de juízas, às vezes percebe juízas brancas perguntando, querendo saber como abordar essa situação com seus filhos brancos, para não criar filhos racistas. E, de repente, como essa dificuldade... Quando a senhora trouxe a dificuldade do tratamento do tema na própria família, isso, para mim, achei importante da gente comentar, porque então, é uma dificuldade... E me veio na cabeça, eu até estava procurando o livro aqui, eu não vou localizar agora, acho que está num outro lugar, mas sobre a importância da estima social como um mecanismo de reconhecimento. Quer dizer, a gente fala muito do reconhecimento jurídico no campo do direito, quer dizer, reconhecer direitos, mas outras esferas de reconhecimento que são tão importantes tanto para dar a cidadania composta de outras coisas que não estão só no direito, e essa questão da estima social, por exemplo, do respeito social é muito importante, né? Então, aqui já encerro as minhas intervenções, eu só queria comentar que realmente realmente muito profunda a fala, muito profunda mesmo, deixa a gente com bastante coisa para refletir. Muito obrigada, doutora Flávia, aqui pela abertura do canal e professora Maria Lúcia pela super, assim, mesmo, a gente vai sair hoje com a cabeça, assim, o motor a 100 por hora. Ok. Curiosamente, eu também tinha feito essa anotação de quando a senhora mencionou inicialmente aquele momento na escadaria do Teatro Municipal, que eu li no livro da Lélia Gonzalez, Primaveras para Rosas Negras, né, que é uma coletânea de publicações da Lélia, em que ela menciona esse episódio como um marco muito significativo, e depois aparece, então, também no documentário do Emicida, e realmente eu fiquei aqui emocionada de ouvir a história viva, né? A senhora tendo vivenciado aquele momento e poder contar para a gente do que foi aquilo. E também quero registrar o quanto é representativo, a Camila
que é mais antiga, não muito mais antiga, porque senão envelheceu a Camila, mas mais antiga do que eu na magistratura e na escola, do quanto é simbólico e representativo termos hoje uma mulher negra dos cabelos crespos, penteados em formato de coroa, como nós reconhecemos na nossa origem, na Escola Paulista da Magistratura, o quanto isso é simbólico. Ainda ontem tivemos a questão do Enem falando sobre as mulheres negras do cabelo natural e inicialmente um gabarito que dizia que isso era uma prova de imaturidade das mulheres negras, né? Não quererem alisar o cabelo. E quando aquilo me chegou, olha, meu sangue veio na cabeça até o último fio do meu cabelo para cima. E depois, um pouco depois, acho que não foi 1 hora ou meia hora depois, a instituição organizadora já alterou o gabarito para colocar como sendo um símbolo de resistência. Então, o quanto é representativo, se a senhora quiser comentar um pouco, dessa importância de termos pessoas negras, eu não me foge o termo, que não descaracterizadas, não que a gente tenha que vir aqui com indumentárias e travestidas, não é isso, mas no sentido, perdão pela palavra travestida, no sentido de transformadas em uma imagem que não é a mais adequada, que não seria a expressão da nossa realidade, como se nós tivéssemos que, para estar nesses espaços, alisar o cabelo e como ainda né? A gente sabe, tem uma pesquisa do 2º semestre do ano passado, dos Estados Unidos, não me recordo a universidade, que diz que mulheres negras têm 40% menos possibilidade de conseguir se colocar, de obter um emprego e se colocar no mercado de trabalho se estiverem com os cabelos crespos. Então, daí a gente percebe o quanto é necessário realmente essa representatividade. Eu não sei se na minha tela a professora Maria Lúcia congelou, Camila, eu não sei se na sua também. Na minha tela também. Não sei se ela está ouvindo a gente. Peraí. Não sei também, deixa eu tentar falar com ela aqui pelo Zap. Ela caiu, acho que ela vai precisar entrar de novo. Caiu agora, tá vendo? Ela já está reconectando. Veja aqui, Flávia. Oi, professora. A senhora conseguiu ouvir a minha fala? Não sei se... Que congelou aqui para mim. Agora congelou de novo. De novo. Ainda bem que ela conseguiu fazer toda a exposição sem congelar, né? Enquanto isso, eu vou dando uma olhada aqui nas perguntas. Hoje temos também bastante comentários, mas eu vou aguardar para Talvez aqui, se o Rafael do EAD ou a Elizabeth conseguirem dar um apoio para ela de conexão, não sei se eles têm o contato dela para poder ver se está tendo alguma coisa. Deixa eu mandar mensagem aqui no Zap. Beth, você falou alguma coisa, só que você está muda. Muda. Que coisa, Eu acho que ela entrou agora de novo, não? Eu ouvi um clique aqui. Sim, ela está 2 vezes na minha tela, ela está numa congelada e na outra sem a imagem. Peraí. Eu não sei em qual que ela está congelada, porque às vezes quando eu faço audiência e congela assim, eu tiro de uma. Professora Maria Silvia, desculpa, Flávia, a senhora está com o microfone
não sei se a senhora está ouvindo a gente, mas está o microfone mutado, a gente não está podendo saber se a senhora está ouvindo a gente porque o seu microfone está mutado. Ela disse que ela mandou mensagem aqui no Zap dizendo que está nos ouvindo. Agora vocês me ouvem? Sim. Agora está dando para ouvir. Ok. Quer dizer, eu caí, ainda bem que eu falei tudo, né? Sim. Eu caí na hora das respostas. Eu estou achando até que pode ser uma fuga, hein? Para não responder as nossas perguntas. A senhora falou e foi embora, jogou a bomba e tchau. A minha imagem é que não está aparecendo, mas tudo bem, vamos lá. Sim, estamos sem a imagem. Eu vi primeiro a referência ao 78 e depois também uma referência da doutora Camila em relação a dificuldades das mães, né? E uma outra coisa que você falou foi o que apareceu no Enem em relação ao cabelo. Quer dizer, depois de milhares de jovens ter entrado em contato com esse processo de discriminação que fizeram, né, de ataque às mulheres negras, né, retiraram. Começando por 78. 78 foi um marco importante na mudança na forma do movimento intervir politicamente, né? E quero dizer que ele ganha importância também para mim, porque ele nasce na instituição que eu fazia parte, com os meus colegas de ativismo, e que estivemos na rua todos. E que esse momento, qual que é a grande diferença desse momento? É que o movimento diz as precárias condições de existência da população negra é de responsabilidade do Estado. É o racismo que produz isso, é o racismo que impede nosso acesso, nossa mobilidade e nossa permanência. De uma outra maneira, mas era isso que está dizendo. E também dizia, né, ia situando, né, as dificuldades de acesso ao trabalho, à educação, e também já trazendo o papel do sistema judiciário e do sistema de segurança pública como um instrumento de ataque à população negra, e que já naquele momento a gente já discutia a questão do genocídio. Então, esse momento ele é importante em função disso. Hoje, o que nós vivemos, óbvio que o presente sempre é fruto do passado, mas diria no campo do ativismo, no campo de poder ter explícito de que o racismo estrutural ele é um impedimento para a nossa mobilidade, ele tem a ver com o Estado, né? Como o Estado se reorganiza a cada vez, e isso tem a ver com o favorecimento de um grupo, com a manutenção de privilégios, né? E que, concretamente, os avanços que a gente consegue ter nas instâncias das estruturas de poder sempre tem a ver com estar ali uma mulher ou um homem negro desencadeando essa ação, né? Esse avanço dentro das estruturas do Estado tem a ver com a existência dos ativistas que estão dentro das instituições para que o tema possam se mover nesse sentido. Acho que uma outra coisa que é bom nesse falar em seguida é disso que o Enem coloca, né, como questão para milhares de jovens, e particularmente nesse contexto, milhares de jovens brancos, porque a grande maioria dos jovens negros que estão numa situação de maior vulnerabilidade social, né, que tiveram, pobres e pretos, as maiores perdas de não ter conseguido fazer. Portanto, o Enem atua de forma a desvalorizar uma ação que é uma conquista. E, ao mesmo tempo que é uma conquista,
negros e negras deixarem seus cabelos naturais também é um aprisionamento, porque impede que a gente possa ter da forma como for, sem que isso implique em falta de consciência, né? Eu sei que todas nós fomos educadas olhando um modelo de beleza que é o modelo de beleza branco. E ao olhar esse modelo, e ao desejar esse modelo, né, que ele nasce na infância, a gente ter passado por momentos dramáticos de ter nossos cabelos lisos, né? Ou melhor, alisados, né? E quando a gente toma consciência da existência do racismo, e mais do que tomar consciência da sua existência, de como ele atua na nossa vida pessoal, a gente faz um movimento de deixar nossos cabelos como representação das nossas raízes no seu natural. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que a existência do racismo também impede que a gente seja livre para fazer o que a gente quiser, né? Mas a importância dos nossos cabelos e de reafirmá-los e de tê-los como natural faz parte da nossa luta cotidiana e do nosso processo de conscientização e apropriação do nosso lugar social e político nessa sociedade. Outra coisa importante que tanto a doutora Camila como você traz é a questão das mães, da dificuldade das famílias negras falarem isso. E cada vez mais vai ficando mais... vai sendo mais fácil trazer o tema para dentro de casa. Mas uma questão para a gente refletir é a violência que é preparar as crianças para a violência que elas vão viver. Isso é de uma perversidade imensa. Nenhuma criança branca é preparada para viver violência porque ela é branca. Pelo contrário, ela tem o caminho preparado para ela viver a sua singularidade e a sua identidade ser acolhida. As crianças negras têm que ser preparadas desde tenra idade de que, seja melhor, tome cuidado, você vai ser discriminada, as crianças vão fazer isso. Então, isso primeiro é de uma perversidade imensa. E segundo, que quando os pais vivenciam essa denúncia, quando a criança chega em casa e diz, fui atacada, fui discriminada, xingaram, diz que eu sou uma negrinha feia, diz que meu cabelo é de bombril, entre outras coisas, esse é um momento de que os pais revivem as suas experiências infantis de discriminação e que muitas vezes não tiveram espaço para a elaboração. O que é a elaboração? Elaboração é a gente tomar consciência do significado que aquilo existe, né? Então, as nossas mudanças, elas estão diretamente ligadas à possibilidade da gente, ao rever a nossa história, poder elaborar aspectos que ainda estão truncados, que ainda são espaços de sofrimentos, espaços de impedimento. Ao elaborar, não é tão simples assim, acabei de compreender e eu faço mudança, mas é a partir da compreensão do impacto desses sofrimentos no nosso desenvolvimento é que nós vamos poder fazer um processo de mudança por um lado e de alívio emocional por outro e de fortalecimento na nossa capacidade de enfrentar novas experiências semelhantes a que a gente vai enfrentando no dia a dia, né? Então, acho que fiz um resumão das 3 questões que vocês trouxeram logo de início. Sim, professora. Eu nem tinha reparado que meu microfone estava aberto, toda hora meu computador apita. Deixa eu só perguntar uma coisa, professora. A sua câmera está fechada mesmo? A senhora optou por deixá-la fechada para não cair?
Ou será que há algum problema no... Não, ela está aberta aqui, nesses sinaizinhos que eu vejo, ela está aberta. Então faz o seguinte, só para a gente testar, fecha ela e abre novamente para ver se ela aciona. Não, não está acionando, não está acionando. A gente está sem a imagem. Bom, eu vou dar prosseguimento para... Mas estamos ouvindo bem. Tá. Bom, eu vou ler aqui alguns comentários. Eliane Cotrim dos Santos elogia a aula, disse que foi uma aula espetacular, principalmente nas abordagens familiares, e agradece pela aula maravilhosa. O Nelson coloca que na exposição a professora falou que o racismo pode refletir positivo ou negativamente. Ele gostaria que a senhora explicasse um pouco como poderia refletir positivamente em alguém, e parabeniza pelo curso. A Marília diz que pergunta se a senhora considera atual a ideia de tornar-se negro ou negra, como é exposto na obra, né, da doutora Neuza dos Santos Souza, no livro que tem esse nome, Tornar-se Negro. E a Eliane ainda comenta que o nascimento de uma criança, fala, né, do quanto foi marcante a fala da senhora, sobre o nascimento de uma criança negra, trazer aos pais dessa criança uma angústia de pensar que seus filhos passarão por situações de racismo. E, por fim, a Maíra elogia a explanação. Sobre essa pergunta de Eliane, eu fiquei lembrando aqui, eu tenho 2 sobrinhos, né, 2 crianças negras, são 2 meninos, um de 5, 6 anos, e isso é uma realidade. A senhora falou várias coisas que despertaram gatilhos aqui em mim, e isso é uma realidade, né, porque eu tenho hoje já uma preocupação de quando meus sobrinhos forem adolescentes, aí fico imaginando aquelas situações típicas da adolescência, eles sem camisa, no ônibus, indo para a praia, e a abordagem policial, né, ou pior, quando tiverem seus 20 anos e quiserem ir a festas e começarem a descobrir as coisas da vida e quiserem beber um pouco e a polícia fizer a abordagem, tudo isso já vem na minha cabeça, essa angústia, que foi a angústia que a senhora citou, de ter crianças negras, né, do nascimento que uma criança negra desperta. Então, ainda mais eu, dentro do sistema de justiça, fico sempre pensando, ai, meu Deus, como é que a gente prepara, que é isso, né? Como é que a gente prepara essas crianças? Eu não posso chegar para os 2 sobrinhos de 5, 6 anos, botar aqui e falar, vem cá, que a gente já tem que contar umas verdades para vocês. Então, fica essa angústia. Então, só comentei aqui a pergunta da Eliane para ratificar que realmente a gente fica, né, com essas questões que talvez não sejam típicas de famílias cujas crianças não estejam sujeitas a episódios de racismo. Então, se a senhora puder comentar, e aí depois eu sigo com um novo bloco de perguntas. Tá. Logo no começo, quando eu digo que todos, positivo ou negativamente, brancos e negros, são afetados pelo racismo. Eu estou me referindo a todos que não são negros. Quer dizer, para o grupo dos brancos, para a branquitude, o racismo, ele é um elemento que possibilita privilégio. Portanto, né, ele, entre aspas, e eu não estou dizendo isso do ponto de vista das pessoas particularmente, mas do ponto de vista ideológico, entre aspas, o racismo é positivo porque ele produz riquezas, acúmulo de riquezas, e produz privilégio, mesmo que sejam simbólicos. Então, é só a existência do racismo, do sexismo, da heterofobia, da homofobia, é que produz privilégios para brancos, né? Para a gente, de fato, construir uma sociedade onde tenha justiça para todos, nós teremos que eliminar vários ismos, né? Não é só o racismo, mas compreender que é o racismo o racismo e o paternalismo que estrutura a sociedade. Esses são focos que a gente vai e que está secularmente lutando. Então, para negros, racismo só produz prejuízo.
seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista emocional. Isso queria que ficasse bem explícito. Tem uma pergunta que diz se ainda é atual tornar-se negro. Veja, nós somos uma sociedade de mais de 220 milhões de habitantes, dos quais 56% são negras e negros. 56% sei lá, digamos, 120 milhões, 130 milhões de negros e negras. Se todos esses 120 milhões tivessem consciência, tivessem se tornado negro do ponto de vista do significado político que ele representa, era possível que a gente tiraria o presidente da República desse lugar que ele ocupa, porque esse homem não tem condições de gestar esse país, dos horrores que ele fala. Isso significa que a gente precisa trabalhar muito para ter nossa comunidade na sua totalidade apropriado do significado e do que o racismo produz na vida deles. E não é porque eles não querem, é porque num país de dimensões continentais, né, grupos vivendo em lugares remotos, com uma educação precária, onde muitas vezes nós não chegamos, é possível que ele não tenha consciência do significado do racismo ou do que o racismo produz na vida deles. Por exemplo, se a gente pensar nas crianças carvoeiras, né, que trabalham no carvão, que são eminentemente crianças pobres e pretas, né, e que elas precisam estar nesse lugar para ajudar na subsistência da família, ou em todas as crianças que estão na rua trabalhando para ajudar os pais e não estão na escola, quando o lugar de criança é na escola, né? Então, tornar-se negro ainda é atual, e eu diria isso pela minha própria experiência, né? No sentido que é tornar-se negro. Eu sempre soube que eu era preta e sempre gostei de ser preta, mas quando, através de dois ativistas que chegaram em mim para me perguntar se eu sabia o que era racismo e para desencadear um processo de conversa e eu me dar conta que o racismo existia, isso foi que possibilitou eu dar um novo sentido na minha vida. Isso possibilitou eu compreender e ressignificar a minha trajetória até lá. Eu tinha mais de 20 anos, né? E aí eu compreendi o sentido das discriminações que eu vivi e percebi, inclusive, por que naquele momento eu ocupava aquele lugar, sendo que eu sempre tive condições de ocupar outros lugares de prestígio, de maior ganho, de maior valorização. Então, se tornar negro tem esse significado, compreender não só a existência do racismo, mas a existência do racismo na sua vida, não só na sua vida material, mas também na sua vida psíquica e nos prejuízos que ele traz, material e emocional. Portanto, é atualíssima tornar-se negro, a proposta que Neuza Santos nos fez em 1983 e que já vão muitas décadas. Certo, obrigada, professora. Inclusive, eu li outro dia, esse livro é um livro que está esgotado, né? Mas eu li no finalzinho do ano passado que ele estaria sendo republicado. Eu não sei, eu acho que não foi republicado ainda, porque eu acompanho muito esses lançamentos editoriais de obras que dizem respeito às questões raciais. Eu não vi nada dizendo que ele já saiu, já foi republicado. Mas é uma grande obra, realmente. A Roberta Cristina agradece a oportunidade de escutar as suas reflexões e pelo fato da senhora estar abrindo caminhos para a nossa geração e para as gerações futuras. A Andréia Chamon, que é uma pesquisadora, uma grande pesquisadora, doutoranda na área da psicologia também,
Ela agradece aqui, diz como é maravilhoso ouvir a senhora a partir da perspectiva psicanalítica, tem acompanhado a Andréia aqui todas as nossas aulas e agradece então. O Leandro Graton comenta que avançamos de igual modo, como bem colocado pela senhora, e a sociedade, né, avançamos no combate ao racismo e a sociedade racista avança e aprimora as suas práticas discriminatórias, tornando sempre impactante sob o ponto de vista da subjetividade negra. E aí ele pergunta, diz, né, começamos a ocupar espaços antes nos negado. Contudo, a indagação dele diz respeito a como ter saúde emocional permanecendo nesses espaços, né, espaços que são muitas vezes que a nossa presença não é bem vista, dito de maneira clara. A Larissa Cerqueira... Arthur, o nome dele? Pode falar. Qual o nome dele? O nome dele é Leandro Graton. Leandro. Uhum. A Larissa agradece a exposição e a Maria Teles também agradecendo a exposição e reiterando aí os parabéns pelo curso. Então, se a senhora puder comentar a pergunta, eu acho que pergunta mesmo foi só do Leandro, né? Isso. A pergunta do Leandro, e aí eu tenho aqui também, vão surgindo outras perguntas e a gente dá prosseguimento. Leandro, obrigada pela pergunta. Nós, enquanto o racismo existir, nós vamos ter nossa saúde emocional de uma forma impactada, né? Agora, só afirmar isso não diz nada. A gente tem que começar a pensar estratégias, que acho que já vem acontecendo isso há algum tempo, estratégias de cuidados coletivos. E uma das estratégias, eu acho, de cuidado coletivo em relação à saúde emocional é cada vez mais a gente se apropriar que os nossos sofrimentos, na grande maioria, são produzidos pelo racismo, não tem a ver com a nossa capacidade intelectual, seja a nossa capacidade emocional, ou que há algo em nós que produz aquilo, né? Quanto mais a gente tiver acesso à informação e quanto mais a gente tiver acesso à informação de como a gente se constitui como sujeito, como são formados os sintomas, por que as ansiedades são produzidas, e quanto mais a gente intervir nos espaços que são promotores, abrindo espaço para que eles se modifiquem, mais a nossa saúde vai se modificar. Porém, há uma questão que eu acho importante a gente pensar, que é o sofrimento emocional, ele existe por diferentes ordens, né? Ele não existe só por causa do racismo. Ele existe também, e em todos, não é só negros, mas negros, brancos, indígenas, né? Todos os grupos, por terem um equipamento psíquico, estão à mercê de possibilidades de sofrimentos, e às vezes sofrimentos que eles têm a ver menos com a concretude do fato e mais como nós vivemos aquele fato. Então, por exemplo, algo muito simples que de alguma maneira todas nós vivemos são as rivalidades, entre aspas, entre os irmãos, quando a gente considera que o pai gosta mais de Mariazinha do que de Joãozinho, né? Isso é um produtor de sentimento, e pode ser que os pais nem tenham, pode até ter preferência, mas não tratam diferentemente, portanto, trata muito bem os dois. Mas é a forma também como nós interpretamos o fato e o mundo é que vai produzir alguns sofrimentos emocionais que são inerentes ao nosso pertencimento racial, né? Mas socializar esse conhecimento, socializar essas formas de como os sofrimentos são produzidos, estar atentas a eles
e, quando necessário, buscar ajuda para a gente ampliar o nosso conhecimento, sempre será uma forma da gente cada vez mais estar mais conectado, integrado com nós mesmos. Mas não tenha dúvida, Leandro, que a gente sempre viverá questões que nos afetarão emocionalmente pela forma como a gente interpreta o mundo. Um fato, às vezes, que não tem nada a ver com o nosso pertencimento racial. Por exemplo, você está assistindo uma televisão, ouvindo um live, e há uma fala que aciona um dispositivo em você, uma memória, né, que às vezes nem tem a ver com aquilo que está sendo dito e que, portanto, te leva a viver uma ansiedade, um desconforto que muitas vezes nem tem um nome para dar, né? Então, a subjetividade que permeia o ser humano e a sua amplitude, ela, quando acionada nas suas rememorações, elas podem produzir sofrimento que não tem a ver com o pertencimento em si, mas tem a ver com a experiência de vida daquele sujeito, com o seu percurso, com o percurso histórico de cada sujeito. Mas a informação, ela é um elemento importante, e nós podemos utilizar vários instrumentos para que cada vez mais a gente esteja mais aproximado do nosso estado mental. A literatura é um campo que nos ajuda muito, e hoje negros e negras têm trazido a literatura para nós de formas muito criativas, de formas muito importantes, que nos ajudam nesse processo de elaboração. Portanto, vamos ler não só autores negros, mas vamos ler os autores negros, que eles têm produzido coisas boas, importantes e de profundidade. E leves também, né? Poesias, né? Haja vista, por exemplo, Conceição Evaristo, que tem nos ofertado um mundo, né? No campo da poesia, que nos ajuda a reescrever a nossa história pessoal. Excelente, professora. Inclusive, deixo a dica, eu sou assinante de um clube de leitura só com autores e autores negros. Então, todo mês eu recebo um livro de um autor ou de uma autora negra, justamente para ampliar o propósito desse círculo, não é limitar exclusivamente a leitura das pessoas a autores negros, mas é ampliar o espaço desses autores no mercado, e é bom porque eu tomo contato com pessoas que não estão no mercado editorial mais amplo, né? Sim. E são obras excelentes. Então, fica a dica aí, quem quiser depois me procure, que eu dou o nome, para a gente não fazer... Essa bibliografia que você disse que está montando. Ah, sim, também. Eu vou passar depois. Bom, e aí, para a gente já encaminhar, já estamos aqui nos nossos 5 minutos finais, eu queria tocar numa questão bem específica, que é a visão da senhora, entender a visão da senhora da importância, ou não, aí maior ou menor, justamente gostaria de ouvi-la, em relação a juízas e juízes negros dentro do sistema de justiça. E eu faço essa colocação porque ainda hoje, 8 da manhã, eu já estava numa reunião com o grupo de juízas e juízes negros que organiza o ENAJUM, né, que é o Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, e o FONAJURD, o Fórum Nacional de Juízes e Juízas contra o Racismo e toda forma de discriminação. E nós nos reunimos hoje às 8 e comentávamos sobre a origem do ENAJUM, porque o ENAJUM está concorrendo a uma premiação agora, e eles comentavam que quando surgiu esse espaço, né, de acolhimento até de juízes, muitos dentro da própria magistratura disseram, mas qual a necessidade de um encontro de juízes negros, né? Porque essa segregação, como se nós quiséssemos criar uma segregação e tal. Hoje, obviamente, já passados 4, 5 anos, a coisa está num outro patamar. Mas, e aí, para fechar minha pergunta, que é uma reflexão que eu gostaria de construir com a senhora, eu gostaria de contar um episódio. Eu fui juíza da infância numa das minhas designações, e era muito próxima das crianças e adolescentes acolhidos e acolhidas,
e me lembro de um episódio, até chamei a assistente social da época aqui, que ela está assistindo o curso, se ela conseguisse comentar, mas ela disse que não está conseguindo ver hoje ao vivo, mas que ela me narrou que eu fiz vários contatos com as crianças, né, dessa instituição, e ela me narrou que, já depois de eu ter saído de lá, uma das adolescentes que conversou com ela perguntou por mim, porque eu já não estava mais lá, e fez o comentário, né, que era uma adolescente negra, e comentou do quanto era bonito o cabelo da juíza, né, que ela estava sofrendo bullying, mas ela via na juíza a senhora usou um termo, eu esqueci, não anotei na hora. Identificação, perfeito. Uma identificação, então ela se identificou comigo na pessoa negra, do cabelo que parecia com o dela, e que poderia, daquela forma, quem sabe um dia ela também ser uma juíza. E eu cheguei a falar isso com ela no último encontro que nós tivemos, quando ela me narrou que estava passando por um episódio de bullying, e eu falei para ela que ela poderia ser o que ela quisesse, inclusive uma juíza. Então, essa questão da identificação e da ocupação desses espaços, e de como a senhora vê esse movimento dos juízes e das juízas negros dentro da magistratura, da representação disso, como que a senhora enxerga isso? Eu vou iniciar dizendo, como diz a juventude, demorou. Veja, eu acho que esse campo, né, dos juízes é um campo extremamente privilegiado e que parece não, eu tenho a impressão de que esse campo é formado pelos quatrocentões, né? E parece que é algo que é passado de pai para filho, como se fosse uma herança mesmo, passada em cartório, que ele é ocupado majoritariamente, e é um campo privilegiado, porque é um campo de produção de legislação, né? E ele, privilegiadamente, ele é composto por brancos. É fundamental, né, o ENAJU, porque é o espaço concreto da gente poder repensar toda a jurisprudência, se é que é o nome correto que eu estou colocando, da gente repensar toda a legislação que traz no seu bojo um componente que é racista, na medida em que o racista ele é estruturante das relações e das instituições. Portanto, eu sempre fico me perguntando, por exemplo, uma coisa que eu me pergunto, e que isso tem a ver em pensar deste lugar, como é possível que não haja algo que faça uma intervenção efetiva nos assassinatos de homens e jovens negros, se concretamente a gente acompanha como a instituição de segurança pública assassina crianças, jovens e homens negros, e que é proposital, né? E que isso tem a ver com uma construção ideológica, construída historicamente, né? Que homem negro é violento, é bandido, entre outros estereótipos, e que há manutenção no campo da segurança pública desse imaginário que faz com que a cada 16 minutos um jovem é assassinado. Então, nós precisamos de muitos juízes negros juntos, nos ajudando, nós ativistas que estamos no cotidiano, nos ajudando a encontrar brechas para que esse extermínio, esse genocídio pare, né? E é só como eu disse quando a gente começou a conversar, de que o tema do racismo nas instituições mais variadas do país, ele só é introduzido nas instituições quando há negros lá comprometidos com o tema. Isso que vocês são comprometidos com o tema, vocês são comprometidos com
os 57%, 56% da população negra, e imagino que acompanha e ficam angustiados com esse extermínio que acontece cotidianamente com o nosso povo. Então, é importante, é necessário, precisamos ampliar a entrada a formação de juízes negros nesse campo, para que a gente também instale não só a discussão do racismo, mas a discussão da branquitude e dos privilégios no judiciário, né? Durante um largo tempo, eu trabalhei em Pernambuco, com o Ministério Público de Pernambuco, sob orientação da doutora Bernadette, uma ativista importante que tem lá, e fiz, junto com Jesus Moura, lá em Pernambuco, a gente fez várias formações, não só para quem estava iniciando, mas para quem já estava na carreira. E como é difícil e como há uma resistência grande em pensar o racismo no Brasil, nas instituições e pessoalmente, e inclusive olhar a sua atuação, né? Por isso merece não só parabéns, né, mas agradecimento vocês se juntarem para poder nos ajudar nessa luta. É muito bom, é importante, é imprescindível, e nós precisamos aumentar a cota de juízes negros em todas as instâncias de todos os estados da federação. Muito obrigada, professora. Nós já estamos aqui chegando no nosso tempo limite, né? Então temos que encerrar. Peço desculpas a todos que ainda mandaram perguntas, mas o tempo, toda semana é assim, né, doutora Camila? Nós sempre temos mais perguntas do que tempo. Então, por uma questão de fática, eu tenho que encerrar. Então, agradeço muitíssimo. Passo a palavra, então, para a doutora Camila, para o nosso encerramento, enormemente agraciada pela sua fala. Muito obrigada. Então, também aproveito, doutora Maria Lúcia, agradeço muito a participação, a generosidade aqui de dividir essa experiência toda e os relatos e a profundidade e a atenção mesmo aqui com a Escola Paulista, e com certeza com esse propósito aí da gente se unir e prosseguir nessa luta aí, que a senhora, como bem ressaltou, estava presente lá desde 78, claro que é anterior, mas aqui a gente tem um marco importante para o movimento negro, então a gente fica feliz de ter a senhora aqui e de alguma forma poder contribuir minimamente, mas pelo menos aqui na Escola da Magistratura, uma das casas do sistema de justiça, para a gente falar desse tema dessa forma aberta, sincera, direta, e podermos avançar aí juntos. Então, muito obrigada. Eu agradeço o convite, agradeço a participação, reafirmo a importância do trabalho que vocês estão fazendo, e essa importância não é só para negros, não, essa importância é para a sociedade brasileira, porque mudar a sociedade brasileira é bom para todo mundo, é bom para a democracia, é bom para a saúde mental e emocional de todos e todas nós, de todas, todos e todos nós. Obrigada. Certo, então com essas palavras a gente agradece, novamente aqui agradecendo a doutora Flávia por ter trazido aí essa grade incrível de professores e estar aí nos brindando, né, trazendo, aproximando da gente tanta coisa desconhecida, pelo menos para mim. Então, muito obrigada, e está encerrada, então, a aula de hoje.